Na manhã de 30 de abril de 1945, as forças soviéticas se preparavam para o assalto final ao Reichstag. O objetivo era capturar o edifício antes do desfile do 1º de maio em Moscou, enquanto os comandantes da ofensiva pressionavam por resultados imediatos. Stalin, ao ver que Berlim estava completamente cercada, deixou que os comandantes no terreno tomassem as decisões sem sua intervenção direta. O Reichstag, como símbolo da queda do Terceiro Reich, tornou-se o alvo principal para a propaganda soviética. Os defensores alemães haviam criado uma rede de fortificações que cercavam completamente o Reichstag, com um sistema de trincheiras e posições de combate bem defendidas. No centro da Königsplatz, destacava-se um túnel inundado, uma estrutura originalmente construída para a gigantesca Volkshalle de Albert Speer, que havia sido danificada pelos bombardeios aliados. O túnel, que havia se enchido de água filtrada do rio Spree, representava uma das muitas marcas da destruição maciça que afetava Berlim nesses dias. Em meio a esse caos, a cena parecia retirada de uma paisagem apocalíptica, como a de uma obra de Hieronymus Bosch, com cabeças de cariátides da fachada do Reichstag espalhadas pelo chão, usadas como travesseiros improvisados pelos soldados. Após um café da manhã em que os soldados revisaram seu equipamento e verificaram suas armas e munições, às 6 da manhã começou o ataque. A primeira companhia, ao avançar apenas 50 metros, foi surpreendida por uma feroz chuva de fogo inimigo que os obrigou a se deitarem no chão. Apesar dos obstáculos, 2 batalhões avançaram em uma tentativa decidida de tomar o controle do Reichstag. Embora a maioria de seus membros tenha caído em combate devido ao intenso fogo das posições alemãs, que não vinha apenas do Reichstag, mas também do Teatro de Ópera Kroll, localizado no lado oposto da Königsplatz. A situação tornava-se cada vez mais crítica e uma nova divisão foi enviada para atacar o teatro e limpar os edifícios vizinhos. Com o fogo cruzado cada vez mais intenso, chegaram reforços. Canhões autopropulsados e tanques que cruzaram a ponte Moltke para apoiar a infantaria que combatia na Königsplatz. O ambiente estava repleto de fumaça e poeira, resultado dos constantes bombardeios, dificultando a visibilidade e tornando impossível ver o céu. A luta era feroz, e os combatentes enfrentavam uma cidade que desmoronava ao seu redor, presos em uma batalha por cada centímetro do terreno ao redor. Outro edifício proeminente, fortemente bombardeado naquela manhã, foi o Ministério do Ar de Göring, localizado na Wilhelmstrasse. Sua estrutura de concreto armado resistiu ao ataque. Sua solidez e proximidade à chancelaria do Reich haviam feito dele um ponto de reunião habitual para os membros uniformizados do Partido Nazista que queriam participar da grande batalha. A mistura de uniformes era impressionante. Junto com os da Luftwaffe e das Waffen-SS, podiam-se ver membros idosos da Volkssturm, veteranos da Primeira Guerra Mundial, que pareciam ter escapado de um museu de cera. No bunker de Berlim, a manhã anterior à morte de Hitler transcorreu de maneira rotineira, com oficiais entrando e saindo em meio à confusão e ao caos. No entanto, uma sensação de tensão e desespero impregnava o ambiente. Preocupado com a possibilidade de o veneno não fazer efeito, Hitler havia solicitado que uma cápsula de cianeto fosse testada por seu médico pessoal, o Dr. Stampfeger. Em uma reviravolta irônica, o alvo desse teste foi Blondie, seu amado cão pastor alemão, que havia sido um companheiro próximo nos últimos anos. A relação de Hitler com os cães remontava à sua juventude, quando um deles lhe foi dado em um momento de extrema pobreza, alimentando sua obsessão pela lealdade incondicional. No entanto, Blondie, assim como seus filhotes, não sobreviveria à execução que lhes foi imposta, sendo sacrificados no jardim da chancelaria do Reich. O medo de cair prisioneiro dos soviéticos era uma das maiores preocupações de Hitler nesses dias finais. As notícias sobre a execução de Mussolini, pendurado de cabeça para baixo em uma praça de Milão, ao lado de sua amante, o haviam deixado profundamente perturbado. Diante disso, ele ordenou que fossem tomadas medidas para evitar que seu cadáver fosse exibido em Moscou, o que incluía a ordem de incinerá-lo imediatamente. No entanto, apesar de sua obsessão por controlar sua imagem postumamente, a situação havia saído de seu controle. A preocupação com a forma como a história o lembraria o atormentava,
mesmo à beira da morte. Eva Braun, sua recém-adquirida esposa, estava decidida a acompanhá-lo em seu destino final. No entanto, se sua vontade de morrer juntos tivesse vacilado, Hitler teria tomado medidas para garantir que ela não sobrevivesse. Seu temor não se baseava apenas no sofrimento da mulher, mas no medo de que, caso sobrevivesse, ela fosse capturada por seus inimigos e submetida à tortura e humilhação. Para Hitler, a morte não era apenas uma libertação, mas uma resolução definitiva, profundamente ligada à ideia de não deixar rastros que pudessem ser usados por seus inimigos. A necessidade de garantir que sua vida e seu legado não caíssem nas mãos dos soviéticos o impulsionou a tomar decisões drásticas. Apesar da decomposição de seu regime e do avanço implacável das forças aliadas, a única forma de garantir que o Terceiro Reich não fosse usado como ferramenta de propaganda para a vitória inimiga era assegurar que não restasse nenhuma evidência de sua existência. Em sua mente, a morte era o último ato de controle que poderia executar, uma maneira de manter o poder mesmo após sua morte física. Durante as últimas horas da defesa de Berlim, a situação era desesperadora. Os aliados se aproximavam cada vez mais da cidade e a resistência alemã, já exausta, estava prestes a ceder. Erich Weidling, um experiente oficial militar alemão, havia sido designado como comandante da defesa de Berlim. Ele ascendeu a general devido à sua habilidade em táticas de combate, mas agora se encontrava no comando de uma batalha perdida. Após receber a notícia de que nenhuma ajuda chegaria, Weidling calculou que a resistência da cidade poderia entrar em colapso em questão de horas, devido à falta de munição e à pressão implacável das forças aliadas. Enquanto a cidade desmoronava sob os intensos bombardeios, o Brigadeführer Monke, encarregado das forças na área governamental, informou que a queda era iminente. Weidling, consciente da situação desesperadora, voltou a pedir permissão para organizar uma evacuação, mas as ordens de Hitler chegavam de forma confusa e sem sentido. Por outro lado, em um ato de resignação, Eva Hitler, preocupada com o que estava por vir, deu à sua secretária, Traudl Junge, um último presente simbólico, uma capa de raposa prateada, um presente que jamais usaria. A imagem de uma cidade em ruínas e o fim próximo era palpável no ar. Enquanto isso, Weidling, sobrecarregado pelo desgaste físico e psicológico da batalha, retornou ao Bendler Block, o quartel-general da defesa de Berlim. Durante o trajeto, o barulho das explosões e a fumaça da cidade invadiam seu caminho. Não demorou para que recebesse a notícia de uma mensagem direta de Hitler. Um mensageiro das SS chegou com uma carta lacrada vinda da chancelaria do Reich, ordenando-lhe que não considerasse a rendição sob nenhuma circunstância e que, se a retirada fosse inevitável, deveria ser organizada em direção a outras formações de combate. No entanto, a lógica dessas ordens parecia cada vez mais distante da realidade. Antes do almoço, Hitler convocou seu ajudante pessoal, o Sturmbannführer Otto Günsche, e lhe deu instruções específicas sobre o que deveria ser feito com seu cadáver e o de Eva. A preparação desses detalhes refletia a certeza de que seu fim estava próximo, pois havia tomado a decisão de não ser capturado pelos soviéticos. A investigação posterior, conduzida pelo Smersh, revelou que o motorista de Hitler, Erich Kempka, havia recebido ordens no dia 29 de abril, um dia antes, para transportar tambores de gasolina do estacionamento da chancelaria, indicando o planejamento minucioso do que estava por acontecer. Naquela mesma tarde, Hitler almoçou com sua nutricionista, Constanze Manziali, e suas duas secretárias, Traudl Junge e Gerda Christian. Apesar da gravidade da situação, a atmosfera durante o almoço foi estranhamente tranquila. Eva Hitler, no entanto, não participou da refeição, pois, segundo relatos, havia perdido o apetite, um sinal de sua angústia diante do que estava por vir. Após o almoço, Hitler retirou-se para o quarto de Eva. Pouco depois, ambos emergiram para se encontrar no corredor, onde Günsche havia reunido o círculo próximo do Führer. Entre eles estavam Goebbels, Bormann e os generais Krebs e Burgdorf, assim como as duas secretárias de Hitler. Foi uma despedida silenciosa, com gestos breves e uma atmosfera carregada de tensão. Magda Goebbels, visivelmente angustiada, permaneceu no quarto do bunker que havia pertencido ao Dr. Morell,
longe da cena principal. Hitler, como sempre, vestia seu uniforme militar característico, calças escuras e casaco verde acinzentado, com uma camisa branca e gravata que o diferenciavam dos outros líderes do regime. Eva, por sua vez, usava um vestido escuro com flores rosas na parte frontal. O Führer cumprimentou seus aliados com uma expressão distante antes de se afastar deles para dar início à última etapa de sua vida. Os momentos eram tensos, como se o ar no bunker estivesse carregado de desespero e resignação. Apesar da gravidade da situação, o bunker não se silenciou completamente. Do refeitório da chancelaria podia-se ouvir um barulho incomum, contrastando com o ambiente sombrio do local. Rochus Mich, o telefonista das SS, foi enviado para interromper aquela algazarra, mas não obteve resposta alguma. Posteriormente, outro guarda foi enviado ao andar superior para acabar com a celebração. Enquanto isso, Gunsch permanecia no corredor, garantindo que o Führer tivesse privacidade em seus últimos momentos. Em uma tentativa de se aproximar de Hitler, Magda Goebbels, entre soluços, tentou entrar no quarto, mas foi impedida por Gunsch. Apesar de sua desesperação, a porta se fechou atrás dela e ela retornou ao seu quarto, tomada pelo choro. Parece que ninguém ouviu o disparo que tirou a vida de Hitler. Por volta das 13h15 da tarde, Heinz Ling, o ajudante de Hitler, entrou na sala de estar acompanhado por Gunsch, Goebbels, Bormann e Axmann. Os demais, do lado de fora, espiavam para ver o que estava acontecendo antes que a porta fosse fechada novamente. Gunsch e Ling, com seriedade, retiraram o corpo de Hitler, envolvido em um cobertor da Wehrmacht, carregaram-no pelo corredor e subiram as escadas até o jardim da chancelaria do Reich. Em determinado momento, Ling conseguiu pegar o relógio de Hitler, mas logo teve que se desfazer dele, sabendo que as tropas soviéticas logo estariam na área. O corpo de Eva Hitler, cujas feições permaneciam rígidas devido ao veneno que ingerira, foi trazido e colocado ao lado do de seu marido, próximo à saída do bunker. Os cadáveres foram encharcados com gasolina dos tambores próximos. Goebbels, Bormann, Krebs e Burgdorf se aproximaram para prestar sua última homenagem, erguendo o braço em saudação nazista. Com solenidade, jogaram um pedaço de papel ou um pano em chamas sobre os corpos, completando o ritual macabro enquanto os corpos queimavam. Do lado de fora do bunker, um dos guardas das SS, que havia bebido com os demais no refeitório, observou a cena de uma porta lateral. Emocionado, correu escada abaixo em direção ao bunker e disse a Rochus Mich: "O chefe está pegando fogo, quer dar uma olhada?" O colapso final. O mundo de Goebbels desmorona. O amanhecer do 1º de maio em Berlim surpreendeu as exaustas tropas soviéticas, que descansavam dispersas nas calçadas ou apoiadas contra as paredes dos edifícios. Jevskaya, a intérprete que aguardava a queda da chancelaria do Reich, observou um soldado dormindo em posição fetal, usando um pedaço de porta quebrada como travesseiro improvisado. Os poucos que haviam despertado estavam ocupados ajustando suas faixas, alheios à notícia da morte de Hitler ocorrida na tarde anterior. Alguns ainda zombavam dos soldados alemães, gritando: "Hitler Durak! Hitler é um tolo!" No lado alemão, a notícia da morte do líder nazista foi mantida em segredo durante toda a noite e pela manhã foi transmitida a alguns oficiais de alto escalão. O general de brigada das SS, Monke, não pôde evitar um tom solene ao comunicá-la a Krukenberg. "Um brilhante cometa deixou de brilhar", expressou. Os oficiais aguardavam notícias sobre as negociações, mas a retomada repentina do bombardeio no meio da manhã deixava claro o fracasso das tentativas do general de conseguir uma trégua. Os comandantes soviéticos insistiram na aceitação da rendição incondicional, uma ideia que Goebbels rejeitara categoricamente. Enquanto isso, os lançadores de foguetes Katyusha e a artilharia do 3º Exército de Choque, do 8º Exército de Guardas e do 5º Exército de Choque continuavam castigando os edifícios semidestruídos. Após semanas de isolamento no bunker, cercado por ruínas e com a queda da cidade à vista, Goebbels, junto com sua esposa Magda e seus filhos, testemunhou o colapso do Terceiro Reich. Viviam sob condições extremas, com o constante rugido dos bombardeios e a pressão da derrota iminente. Os 6 filhos dos Goebbels não temiam ficar órfãos.
pois seus pais tinham a intenção de assegurar seu destino antes que pudessem ficar à mercê da situação. Enquanto isso, as crianças pareciam aproveitar a vida incomum no bunker. Helmut, o mais velho, comentava as explosões que sacudiam o local, vendo-as como algo emocionante. Tio Adolf, como o chamavam, os presenteava com guloseimas e lanches, servidos em uma mesa coberta por uma toalha cuidadosamente engomada. Além disso, tinham acesso exclusivo ao banheiro privado do bunker, que era o único com tal comodidade. No entanto, a decisão de seus pais já estava tomada. Na noite de 27 de abril, Magda Goebbels se aproximou do médico das SS, Helmut Kunz, para falar sobre um assunto sério. Segundo relatou ele mais tarde, ela explicou que, diante da situação, o mais provável era que ambos teriam que tomar medidas extremas com as crianças, ao que ele aceitou sem objeções. As crianças dos Goebbels não entendiam o que havia acontecido naquele fatídico 30 de abril, embora o evidente nervosismo de sua mãe lhes desse pistas de que algo terrível tinha ocorrido. Em meio ao caos, ninguém havia pensado em alimentar os pequenos até que, de repente, Traudl Jung percebeu a negligência. Enquanto os corpos em chamas ainda eram visíveis nos jardins destruídos da chancelaria, muitos dentro do bunker começaram a relaxar e alguns não hesitaram em recorrer ao álcool de forma excessiva. Bormann, por sua vez, estava concentrado na sucessão do regime e no futuro do nacional-socialismo. Ele enviou uma mensagem a Dönitz, que estava em seu quartel-general na costa do Báltico, para informá-lo de que havia sido nomeado o novo sucessor de Hitler, em vez de Göring. Os documentos estão a caminho. Você deve agir rapidamente conforme a situação, dizia a mensagem, sem mencionar a morte do Führer, talvez porque Bormann soubesse que seu poder dependia dele. No entanto, a situação piorou quando Himmler, que estava com Dönitz em Plön, não havia sido preso por traição. Para Bormann, sair de Berlim era crucial se quisesse ter alguma chance de desempenhar um papel no novo governo nazista, enquanto Goebbels, Krebs e Burgdorf decidiram permanecer firmes em suas posições, aguardando o que estava por vir. Ao perceber que a situação estava chegando ao fim, Goebbels convocou o médico das SS, Kunz, que havia concordado em ajudar em uma tarefa difícil. Naquele momento, Goebbels estava em seu escritório no bunker, conversando com Naumann, secretário de Estado do Ministério da Propaganda. Kunz esperou um pouco, até que ambos saíram e o deixaram sozinho com Magda Goebbels. Ela explicou que, com a morte de Hitler, já não tinham outra opção senão agir rapidamente. As tropas soviéticas estavam próximas e se apressavam para tomar o controle. Então tudo deveria ser resolvido o mais rápido possível. Kunz sugeriu que talvez as crianças pudessem ser levadas para um lugar seguro, mas Magda recusou. Pouco depois, Goebbels retornou ao escritório e pediu ao médico que ajudasse sua esposa em seus planos, embora estes não estivessem totalmente claros. Kunz tentou novamente sugerir que as crianças poderiam ser salvas, mas Goebbels foi firme em sua resposta. Isso não é possível. São os filhos de Goebbels. Após essas palavras, Goebbels saiu da sala. O médico permaneceu com Magda, que com calma se preparava para o que precisava fazer. Quando Goebbels voltou, comentou que os russos poderiam chegar a qualquer momento, o que os obrigava a agir com rapidez. Magda dirigiu-se ao quarto das crianças, segurando um pequeno frasco. Explicou-lhes que era algo necessário para o seu bem-estar, embora as crianças não compreendessem completamente a situação. Elas confiaram em sua mãe e não demonstraram preocupação, sem saber que aquela seria a última vez que dormiriam tranquilas. Magda saiu do quarto, deixando os pequenos descansando. O médico começou a administrar morfina. Kunz expressou que não poderia envenenar as crianças enquanto estavam dormindo. Magda Goebbels sugeriu que ele procurasse Stumpfegger, o médico pessoal de Hitler. Junto com ele, administraram a substância e concluíram a tarefa. Uma vez terminado, Stumpfegger se retirou e Kunz desceu para o escritório de Goebbels, onde sua esposa o aguardava. O ministro da propaganda caminhava de um lado para o outro, visivelmente nervoso. Já terminamos com as crianças, disse-lhe. Agora devemos pensar em nós mesmos. Vamos nos apressar, respondeu ele. Nos resta pouco tempo. Magda Goebbels pegou a faixa dourada do partido que Hitler lhe dera em 27 de abril como símbolo de respeito, bem como o porta-cigarros de metal com a inscrição:
Adolf Hitler, 29 de maio de 1934. Juntos, acompanhados de seu assistente Günther Schwegermann, saíram para o jardim. Pegaram 2 pistolas e, em um ato conjunto, colocaram-se lado a lado. Depois, tomaram uma decisão final. Schwegermann os ajudou a cumprir sua intenção. As pistolas ficaram ao lado deles, e então Schwegermann acendeu a última pira funerária do Terceiro Reich. Berlim. Sem Hitler, sem Goebbels, sem esperança. Nas primeiras horas da madrugada, os generais Krebs e Burgdorf, sentados frente a frente no bunker do Führer, tomaram a decisão de acabar com tudo com suas pistolas Luger. Rochus Misch, provavelmente o último membro da Leibstandarte das SS a abandonar o edifício, os encontrou caídos, um ao lado do outro. Após terem consumido uma quantidade considerável de conhaque, tiveram a sorte de que sua decisão não resultasse em uma tragédia ainda maior devido à falta de precisão causada pelo álcool. O capitão Schädler, chefe da guarda da Leibstandarte na chancelaria, também tomou a mesma decisão, incapaz de fugir com o grupo de Bormann devido a um ferimento no pé. Com exceção dos médicos, enfermeiras e feridos que permaneciam nos porões, o edifício estava quase vazio quando Misch saiu cautelosamente para o exterior. A população alemã, no entanto, já não tinha forças para se preocupar com símbolos. Os civis cobriam os corpos dos soldados caídos com jornais ou pedaços de uniforme, enquanto formavam longas filas em frente às cozinhas de campanha do Exército Vermelho, que começou a distribuir comida sob as ordens de Berzarin. Embora, naquele momento, as regiões centrais da Ásia Soviética atravessassem uma grave crise alimentar que levara alguns a recorrer ao canibalismo, isso não afetou em nada a nova estratégia de tentar ganhar a confiança do povo alemão. No entanto, a mudança na política do partido ainda não havia chegado às bases mais humildes. O sofrimento pessoal e o medo do futuro refletiam-se de maneira semelhante tanto nos homens e jovens prestes a serem deportados quanto nas mulheres e moças que ficavam para trás. Nas ruas, podiam-se ver prisioneiros, policiais, clérigos, idosos e escolares que ainda eram quase crianças. Muitos dos homens caminhavam ao lado de suas esposas, algumas delas jovens e belas que tentavam animar seus maridos com risos e palavras de incentivo. Um jovem soldado carregava 2 crianças, um menino e uma menina, e os guardas comportavam-se com eles com grande correção. Os rostos de todos refletiam tristeza, mas recebiam pão e água dos soldados. No Tiergarten, um soldado alemão ferido estava sentado em um banco com uma assistente médica em seus braços. Ambos não olhavam ao redor. Pareciam ter perdido toda a conexão com o mundo que os cercava, como se tudo ao redor já não tivesse importância para eles. Aquele dia nublado, frio e chuvoso marcou, sem dúvida, o colapso da Alemanha, cercada de fumaça, entre ruínas em chamas e os centenas de cadáveres que enchiam as ruas. Alguns dos mortos, segundo relatos, haviam sido esmagados por tanques, esmagados como tubos de pasta. Viu-se uma idosa sem vida, com a cabeça apoiada contra uma parede, sentada em um colchão perto de uma porta principal, com uma expressão de dor silenciosa e eterna. No entanto, não muito longe dali, os russos ficaram surpresos com a minuciosidade das Hausfrauen, as donas de casa alemãs. Nas ruas onde a calma foi restabelecida, removem e varrem os escombros. As mulheres limpam as calçadas com vassouras como se estivessem dentro de um quarto. Em Berlim, a busca pelo cadáver de Hitler continuava sem sucesso. Somente em 3 de maio foi finalmente encontrado o paradeiro dos 6 filhos de Goebbels. Eles foram descobertos em um local afastado, onde estavam descansando, em um aparente esforço para protegê-los da situação ao redor. O Smersh convocou o vice-almirante Voss, oficial de ligação de Hitler com a Kriegsmarine, para identificar as vítimas. Aparentemente, ele ficou completamente desolado diante da cena. No mesmo dia, um evento estranho ocorreu quando os generais da Primeira Frente Bielorrussa visitaram a chancelaria do Reich. No edifício, encontraram o cadáver de um homem com bigode escovinha e franja diagonal. No entanto, foi descartado da investigação ao descobrirem que suas meias estavam remendadas, algo que todos concordaram que Hitler jamais usaria. Stalin, ao ser informado de que vários soldados haviam visto o cadáver de Goebbels, ordenou punir os oficiais responsáveis.
Ao abordar o mistério que envolvia a identificação do corpo de Hitler, a intérprete Rjevskaya destacou que o sistema de Stalin precisava de inimigos, tanto internos quanto externos, por isso temia relaxar a tensão. Possivelmente, a ideia era usar um sósia para provar algum tipo de conspiração anticomunista. No dia seguinte, quando finalmente encontraram o verdadeiro cadáver de Hitler, chegaram ordens do Kremlin proibindo qualquer menção ao assunto. A estratégia de Stalin era associar o Ocidente ao nazismo, sugerindo que os britânicos ou americanos estavam escondendo o líder nazista. De fato, já circulavam rumores nos altos escalões afirmando que Hitler havia escapado no último momento por túneis ou por via aérea com Hannah Heidt e estava escondido na Baviera, sob controle americano. Essa propaganda, sem dúvida, fazia parte das suspeitas de Stalin de que os aliados ocidentais poderiam acabar assinando um pacto com os nazistas pelas suas costas. Em 5 de maio, após mais interrogatórios, finalmente foram encontrados os cadáveres de Hitler e Eva Braun. Naquele dia ventoso e nublado, o jardim da chancelaria do Reich foi novamente vasculhado com mais detalhes. Um soldado encontrou um pedaço de cobertor cinza entre a terra acumulada no fundo de uma cratera causada por um projétil. Foram exumados 2 corpos carbonizados, junto com um pastor alemão e seu filhote, encontrados no mesmo buraco. O general Vades foi imediatamente informado. Antes do amanhecer do dia seguinte, o capitão Deriabin e um motorista envolveram os corpos de Hitler e Eva Braun em lençóis e os retiraram discretamente do cordão de segurança estabelecido por Berzarin. Em seguida, transportaram-nos para a base do Smersh em Buch, no extremo nordeste de Berlim. Lá, em uma pequena clínica de tijolos onde haviam examinado o cadáver de Goebbels, o coronel Kraevsky e outros peritos forenses começaram a analisar os restos mais significativos do Terceiro Reich. Segundo relatou Rjevskaya, os especialistas forenses ficaram confusos ao receber ordens de manter em absoluto e eterno segredo tudo relacionado ao cadáver de Hitler. Não está claro se Telegin estava ciente da descoberta, mas o fato é que Beria o mandou prender mais tarde por outros motivos. No entanto, nem Berzarin nem Zhukov foram informados de que o corpo havia sido encontrado. Na verdade, Zhukov se sentiu traído ao saber disso muitos anos depois. Vadiz ordenou que fossem feitas mais verificações para garantir que realmente possuíam o cadáver autêntico, antes de informar Beria e Stalin. Seus homens encontraram a assistente do dentista de Hitler, que examinou as mandíbulas do crânio encontrado e confirmou que, de fato, pertenciam ao Führer. O reconhecimento foi baseado em uma ponte dentária que ela mesma havia realizado. As mandíbulas haviam sido separadas com o propósito de serem guardadas em uma caixa forrada de cetim vermelho. A morte de Hitler, embora não tenha significado o fim imediato da guerra na Europa, acelerou os eventos que levaram à sua conclusão. As forças alemãs no norte da Itália e no sul da Áustria, que somavam quase 1 milhão de homens, renderam-se em 2 de maio. Churchill tentou chegar rapidamente a Fiume para garantir Trieste antes que fosse tomada pelas forças partidárias iugoslavas de Tito. O segundo exército britânico foi o primeiro a chegar à costa báltica de Schleswig-Holstein, avançando rapidamente ao norte do Elba em direção a Lübeck e Travemünde. As forças aliadas se prepararam para avançar imediatamente e libertar a Dinamarca. O segundo frente bielorrussa de Rokossovski, que não conseguiu tomar a Dinamarca como troféu, já havia ocupado toda a região de Mecklemburgo. No entanto, seu avanço foi menos eficaz em termos de prisioneiros, o que causou irritação entre os soviéticos, pois as forças do Terceiro Exército Panzer de Manteuffel e do 21º Exército de von Tippelskirch dirigiram-se para o oeste para se render aos britânicos. Essas rendições em massa aos aliados ocidentais privaram a União Soviética dos prisioneiros de guerra que esperava utilizar como mão de obra forçada para compensar os danos sofridos durante a invasão alemã. Pouco depois da rendição final, Eisenhower, ainda cauteloso para não desafiar o Kremlin, informou a Stavka que todas as tropas alemãs, incluindo as de Schörner, seriam entregues ao Exército Vermelho. Antonov expressou sua satisfação diante dessa decisão. O saque de Berlim, a busca pelo poder e pela ciência nas ruínas do Terceiro Reich. Stalin via a captura de Berlim como uma vitória legítima,
embora logo percebesse que as recompensas eram mínimas e as perdas consideráveis. Um dos principais objetivos era o Reichsbank de Berlim, onde se esperava encontrar 2.389 quilos de ouro, 12 toneladas de moedas de prata e milhões em notas dos países ocupados pelas forças do eixo. No entanto, grande parte das reservas de ouro nazistas já havia sido transferida para o oeste. Posteriormente, Serov foi acusado de ter desviado parte dos recursos obtidos para despesas operacionais do NKVD. O principal objetivo do NKVD era se apropriar de todos os laboratórios, oficinas e fábricas alemãs. De fato, foi entregue uma lista detalhada de materiais necessários para os laboratórios forenses da polícia soviética. Um dos projetos-chave era a Operação Borodino, destinada a avançar no desenvolvimento de armas nucleares soviéticas, embora também tenham sido feitos esforços para capturar os cientistas responsáveis pelo foguete V-2, os engenheiros da Siemens e outros técnicos especializados que pudessem contribuir para a indústria militar soviética, aproximando-a do nível da americana. Poucos cientistas, como o professor Jung e sua equipe, resistiram à pressão soviética, recusando-se a colaborar no desenvolvimento do gás nervoso. No entanto, a maioria desfrutou de condições relativamente favoráveis e teve o direito de levar suas famílias para a União Soviética. Apesar da grande quantidade de objetos transportados para Moscou, a maioria se mostrou inútil, pois exigia instalações especializadas e matérias-primas de alta qualidade. Como observou um cientista soviético que participou do desmantelamento de Berlim, o socialismo não pode se beneficiar, nem mesmo com toda a infraestrutura tecnológica de outro país. O processo de desmantelamento dos laboratórios e fábricas foi um caos absoluto. Os soldados do Exército Vermelho que encontraram álcool metílico o provaram e o compartilharam entre si. As peças das oficinas foram saqueadas por grupos de mulheres alemãs, que as deixaram ao ar livre, fazendo com que enferrujassem rapidamente. Mesmo quando parte desse material foi finalmente transportada para a União Soviética, não estava em condições de ser utilizada. A teoria stalinista de expropriação industrial revelou-se praticamente inútil. Além disso, o Exército Vermelho adotou uma atitude muito pouco racional em relação à propriedade alemã em geral. Os prisioneiros de guerra franceses ficaram surpresos ao testemunhar a destruição sistemática de maquinário em bom estado que ainda poderia ser reutilizado. Tudo isso representou um enorme desperdício de recursos e condenou a Alemanha ocupada pelos soviéticos a um atraso do qual nunca conseguiu se recuperar. O saque realizado pelos soldados era tão selvagem quanto o visto na Prússia Oriental, mas com um toque mais exótico. Os generais soviéticos agiam como bajás turcos. Vasily Grossman descreveu como um dos comandantes do corpo de Chuikov, durante os últimos dias da batalha, havia adquirido 2 preciosos cães Dachshund, um papagaio, um pavão e uma galinha d'Angola que viajavam com ele, e anotou em seu caderno que seu quartel-general estava muito animado. Logo começaram a aparecer em Berlim crianças russas, algumas com não mais de 12 anos, que se juntaram ao saque. Quando presas, 2 delas admitiram ter viajado todo o trajeto de Berlim até Vologda, uma cidade ao norte de Moscou. Não surpreendeu tanto que os trabalhadores estrangeiros participassem de consideráveis atos de pilhagem nas áreas libertadas, como mencionado em um relatório americano. Os homens iam para as adegas de vinho, as mulheres para as lojas de roupas e todos pegavam a comida que encontravam pelo caminho. No entanto, foi destacado que grande parte dos saques atribuídos aos estrangeiros era, na realidade, realizada pelos próprios alemães. Os alemães, imersos em um ódio e medo visceral em relação aos prisioneiros de trabalhos forçados, ficaram aterrorizados ao ver que as autoridades dos aliados ocidentais insistiam em dar prioridade a eles na distribuição de alimentos. Dizem até que o bispo de Münster chama todos os deslocados de russos e pede que os aliados protejam os alemães dessas gentes inferiores. No entanto, o que mais surpreendeu os alemães foi que, apesar da difícil situação que os prisioneiros de trabalhos forçados enfrentaram desde sua deportação para a Alemanha, seu nível de violência foi surpreendentemente baixo. Em Berlim, os sentimentos da população civil eram complexos e contraditórios.
Embora ressentidos pelos saques e estupros, os berlinenses também demonstraram surpresa e gratidão pelos esforços do Exército Vermelho em fornecer-lhes alimentos. A propaganda nazista havia incutido neles a ideia de que os soviéticos os submeteriam a uma morte por fome sistemática. O general Berzarin, ao sair às ruas e conversar com os berlinenses que esperavam em frente às cozinhas de campanha soviéticas, rapidamente ganhou a admiração dos civis, algo que já havia conseguido entre suas próprias tropas. Sua trágica morte em um acidente de moto, causado por um motorista bêbado, causou grande consternação e gerou rumores entre os alemães que especularam que ele havia sido assassinado pelo NKVD. No entanto, o que mais surpreendeu os berlinenses foi uma forma menos altruísta de ajuda alimentar. Os soldados soviéticos chegavam com pedaços de carne e pediam às donas de casa que os cozinhassem em troca de uma porção. Assim como outros soldados, eles desejavam sentar-se à mesa em uma casa de verdade. Sempre levavam consigo um pouco de álcool e, depois da refeição, era costume que todos brindassem solenemente pela paz. Após isso, os soldados frequentemente insistiam em brindar às damas. A Segunda Guerra Mundial, a mudança em suas vidas. Os soldados soviéticos pareciam carregar uma sensação inexplicável de culpa por serem os sobreviventes. Ao lembrar de seus companheiros caídos, achavam estranho ainda estarem vivos no final do conflito. Abraçaram-se como irmãos, aliviados pela vitória, mas a paz que se seguiu à batalha os deixou inquietos. Muitos não conseguiam dormir tranquilamente, mesmo semanas após o fim dos combates. O estranho silêncio ao seu redor os desorientava. Além disso, precisavam processar tudo o que havia acontecido naqueles momentos que, durante a luta, não tiveram coragem de enfrentar. Não havia dúvida de que o que os soldados viveram representava o período mais crucial não apenas de suas vidas, mas também da história mundial. Pensavam em suas casas, em suas namoradas e esposas, e em como em breve seriam respeitados membros da comunidade. No entanto, para as mulheres soldados, as perspectivas eram menos animadoras. Havia menos homens disponíveis, e aquelas que estavam grávidas sabiam que teriam que enfrentar a situação com coragem. "Então, Ninka", escreveu uma jovem soldado para sua amiga, "você tem uma filha e eu terei um bebê, então não devemos nos preocupar por não termos marido." A maioria voltou para casa depois de dar à luz e afirmou que seu marido havia morrido na frente de batalha. A guerra havia sido uma experiência única, oferecendo uma estranha sensação de liberdade após os expurgos de 1937 e 1938, o que levava a pensar que o terror havia sido completamente erradicado. O fascismo havia sido derrotado, Trotsky estava morto e haviam sido assinados acordos com potências ocidentais. Não parecia haver nenhuma razão para que o NKVD mantivesse sua atitude paranoica. No entanto, ao retornar à União Soviética, os soldados logo perceberam que os informantes voltavam a atuar e que os pelotões do NKVD retomavam suas batidas noturnas após a prisão repentina de algum amigo. A proximidade da morte na frente de batalha contribuiu para eliminar em grande parte o medo condicionado pelo stalinismo. Oficiais e soldados tornaram-se mais sinceros, especialmente em relação às suas aspirações para o futuro. Aqueles que vinham de áreas rurais desejavam eliminar as fazendas coletivas, e os oficiais que haviam adquirido primazia sobre os agentes políticos desde o outono de 1942 acreditavam que era hora de a elite burocrática soviética, a nomenclatura, enfrentar uma reforma semelhante. Cínico, Stalin fomentou durante a guerra rumores desse tipo, criando a ilusão de uma maior liberdade, embora sua verdadeira intenção fosse sufocar qualquer vestígio dela assim que a guerra terminasse. À medida que a vitória se aproximava, os oficiais do Exército Vermelho começaram a se tornar mais confiantes, e tanto o Smersh quanto o NKVD se preocuparam com essa atitude. Os agentes políticos não haviam esquecido os conflitos anteriores com os comandos do Exército Vermelho, especialmente durante a Batalha de Stalingrado, quando foram rebaixados. Agora estavam atentos às cartas dos soldados que comparavam as condições de vida na Alemanha com as de seu próprio país. O Smersh, sob o comando de Abakumov, temia que o espírito decembrista ressurgisse entre os oficiais.
As autoridades soviéticas estavam muito conscientes de que os soldados russos que invadiram a França em 1814 também fizeram comparações entre a vida naquele país e a miséria de seu próprio ambiente. Um relatório afirmava que, naquela época, a vida francesa demonstrava um avanço cultural, o que permitiu aos russos enxergar as deficiências de seu país, a opressão sob o czar, e os inspirou a lutar contra o absolutismo. Hoje, segundo o relatório, a situação era diferente. Embora algumas propriedades privadas pudessem parecer mais ricas do que as fazendas coletivas, isso poderia levar algumas pessoas a pensar que a economia feudal era preferível à socialista. O relatório enfatizava que essas ideias deveriam ser combatidas com firmeza. Entre 1944 e 1945, as detenções por motivos políticos no Exército Vermelho aumentaram consideravelmente. Em 1945, quando a guerra realmente havia durado apenas alguns meses para a União Soviética, pelo menos 135.056 soldados e oficiais foram condenados por crimes contra-revolucionários. Além disso, a junta militar do Tribunal Supremo condenou 123 chefes em 1944 e 273 em 1945. Esses números não incluem o tratamento dado aos soldados do Exército Vermelho que foram capturados pelos alemães. Em maio de 1945, Stalin ordenou a criação de campos de concentração para prender os prisioneiros de guerra e deportados soviéticos. Foram planejados 100 campos, cada um com capacidade para 10.000 pessoas, onde seriam investigados pelo NKVD, pela NKGB e pelo Smersh. Dos 80 generais do Exército Vermelho que haviam sido capturados pelos alemães, apenas 37 sobreviveram até serem libertados, mas depois o Smersh prendeu 11 deles, que foram condenados por tribunais do NKVD. O processo de repatriação não foi concluído até dezembro de 1946. Até então, mais de 5,5 milhões de pessoas haviam retornado à União Soviética, incluindo 1.800.000 prisioneiros de guerra. Mais de 1,5 milhão de soldados do Exército Vermelho capturados pelos alemães foram enviados ao Gulag ou a trabalhos forçados na Sibéria ou no Norte, onde as condições eram apenas um pouco melhores. Os civis que haviam sido levados para a Alemanha foram considerados inimigos potenciais do Estado e submetidos à vigilância do NKVD. Eles também foram proibidos de se aproximar de cidades importantes como Moscou, Leningrado ou Kiev, e suas famílias continuaram sendo vigiadas. Mesmo em 1998, os formulários para ingresso em um instituto de pesquisa russo incluíam perguntas sobre se algum membro da família havia estado em um campo de prisioneiros inimigos. Stalin e seus marechais não demonstravam grande consideração pela vida de seus soldados. Durante a tomada de Berlim, as baixas foram altíssimas. 78.291 mortos e 274.184 feridos entre as 3 frentes que participaram da ofensiva. Os historiadores russos hoje reconhecem que essas perdas, que não deveriam ter sido tão grandes, foram causadas em parte pelo desejo de chegar a Berlim antes dos aliados ocidentais e em parte pelo fato de que exércitos demais foram enviados para atacar a cidade, o que levou a alguns bombardearem uns aos outros. O tratamento dos soldados mutilados que retornaram da batalha foi igualmente insensível. Os mais afortunados tiveram que esperar longas horas para conseguir próteses, que não eram melhores do que as pernas de pau dos soldados feridos na Batalha de Borodino. As autoridades das grandes cidades, não querendo ver suas ruas cheias de pessoas mutiladas, decidiram reunir esses soldados e enviá-los para campos de concentração. Muitos foram deportados para Belaya Zemlya, no norte do país, como se fossem prisioneiros do Gulag. A ira e a frustração na União Soviética durante aquele verão tomaram diversas formas, sendo as mais graves os cruéis surtos de antissemitismo. Os judeus na Ásia Central foram repentinamente atacados em mercados e escolas. Ouviam-se gritos por parte dos habitantes das aldeias: "Esperem até que nossos rapazes voltem da frente, então mataremos todos esses judeus." As autoridades locais, por sua vez, simplesmente classificavam esses atos como vandalismo
e, em muitos casos, deixavam os crimes impunes. É complicado determinar até que ponto o antissemitismo de Stalin foi um reflexo de seu ódio por Trotsky ou se baseava em crenças mais profundas. Ao que parece, devido à abordagem internacionalista de Trotsky, Stalin via os judeus como parte de uma rede global, o que despertava sua desconfiança. O conceito de cosmopolitismo era visto como sinônimo de traição, e isso se intensificou com a histeria antissemita alimentada pela chamada conspiração dos jalecos brancos, perto do final de sua vida. Apesar de sua origem georgiana, Stalin adotou posturas muito próximas ao chauvinismo russo, assumindo um papel semelhante ao de outros líderes estrangeiros como Napoleão ou Hitler, que também se apoiaram no nacionalismo. Em um famoso discurso de maio de 1945, ele elogiou os russos acima das demais nações da União Soviética, destacando sua mente clara, energia e caráter firme. Esse discurso foi dirigido principalmente às nações do Sul, muitas das quais sofreram deportações brutais sob seu comando, resultando em milhares de mortes. Diferente de Hitler, no entanto, Stalin não era motivado por um desejo racial de extermínio, mas sim por uma visão pragmática e política. Embora o triunfo russo devesse ser mantido como o centro da narrativa, o programa ideológico do partido rendia homenagem a um único homem, nosso incomparável gênio, líder de nossas tropas, o camarada Stalin, a quem devemos nossa vitória histórica. Stalin fazia questão de deixar sua presença ser notada sempre que a vitória estava próxima, mas se afastava rapidamente quando ocorria algum desastre, especialmente se ele próprio fosse o responsável. Os comandantes sempre deveriam reconhecer sua sabedoria e liderança, e não dar crédito a qualquer outra versão era extremamente perigoso. Stalin se tornava cada vez mais desconfiado se algum soviético recebesse elogios no exterior, e provavelmente se sentia ainda mais receoso diante dos inúmeros elogios que lhe eram dedicados pela imprensa britânica e americana. Embora temesse o poder de Béria, cujo crescimento ele tentava conter, sua maior preocupação era a popularidade de Zhukov e do Exército Vermelho. Quando Eisenhower visitou a União Soviética, Zhukov o acompanhou o tempo todo, chegando a voar com ele para Leningrado no avião particular do general americano. Em todos os lugares, os dois comandantes recebiam uma calorosa recepção. Mais tarde, Eisenhower convidou Zhukov e sua mulher de campanha, Lídia Zenova, para visitar os Estados Unidos, mas Stalin convocou Zhukov imediatamente a Moscou para frustrar a viagem, convencido de que o marechal havia estabelecido laços estreitos com o comandante aliado. Embora Zhukov estivesse ciente das tentativas de Béria para enfraquecê-lo, ele não sabia que a maior ameaça vinha dos ciúmes de Stalin. Em junho de 1945, durante uma entrevista coletiva em Berlim, perguntaram-lhe sobre a morte de Hitler, e ele foi obrigado a admitir que ainda não havia sido encontrado um cadáver que pudesse ser identificado. No início de julho, Stalin o chamou novamente para perguntar sobre o paradeiro do corpo. Esse jogo de manipulação lhe proporcionava um prazer evidente. No entanto, 20 anos depois, quando Zhukov finalmente descobriu a verdade através de Rzhevskaya, custou-lhe aceitar que Stalin o havia humilhado dessa forma. Zhukov insistiu que era um dos aliados de Stalin e que, embora Beria e Abakumov quisessem se livrar dele, Stalin o havia salvo. Embora Abakumov, chefe do Smersh, pudesse ter sido o principal motor das ações contra Zhukov, Stalin estava ciente do que acontecia e aprovava a situação. Em Moscou, o povo aclamava Georgy Konstantinovich Zhukov, a quem chamavam de Nosso São Jorge, o padroeiro da capital soviética. Após as celebrações de 9 de maio, um dia de alegria e alívio, mas também de muitas lágrimas, foi organizado um grande desfile na Praça Vermelha para comemorar a vitória. Regimentos de diferentes frentes participaram, assim como unidades da Marinha e das Forças Aéreas Soviéticas. A bandeira que havia sido hasteada sobre o Reichstag, agora transformada em um símbolo de culto, fez parte do evento. Também foram reunidas bandeiras alemãs, que foram levadas a Moscou por razões distintas. Os marechais e generais soviéticos assumiram que Stalin lideraria o desfile de 24 de junho, já que era o comandante supremo e se considerava o principal responsável pela vitória.
No entanto, a tradição russa ditava que os desfiles triunfais deveriam ser liderados por um homem a cavalo. Zhukov, um antigo membro da cavalaria, aceitou liderar o desfile de 24 de junho depois que Stalin, devido a um incidente com seu cavalo, lhe cedeu a honra. Stalin havia tentado montar um garanhão árabe, mas caiu e se feriu. Seu filho Vasily confidenciou a Zhukov que Stalin havia decidido que ele lideraria o desfile. No dia do evento, o céu estava chuvoso e o ambiente entre os moscovitas era solene, com comentários sobre como o céu chorava pelos mortos. Zhukov, montando o garanhão árabe, avançou com seu cavalo do Kremlin até a Praça Vermelha, enquanto as bandas tocavam Slavsia de Glinka. Ao seu lado, Rokossovski montava um cavalo negro, igualmente imponente. O momento culminante do desfile foi quando 200 veteranos marcharam até o mausoléu de Lenin e jogaram as bandeiras nazistas aos pés de Stalin. Embora rodeado de aplausos, Zhukov não sabia que Abakumov já estava organizando sua queda. O ressentimento da Alemanha após sua derrota estava profundamente enraizado na confusão emocional e intelectual que se seguiu à Primeira Guerra Mundial. A ideia de que o mundo estava contra o povo alemão tornou-se uma espécie de profecia autorrealizável. Os interrogadores americanos e britânicos ficaram surpresos ao ouvir os altos comandos da Wehrmacht, que demonstravam uma atitude de inocência ofendida, convencidos de que os aliados ocidentais haviam interpretado mal suas intenções. Eles aceitavam que poderiam ter ocorrido erros, mas não consideravam que haviam cometido crimes, os quais, segundo eles, só foram perpetrados pelos nazistas e pelas SS. A nova dinâmica que surgiu com a Guerra Fria levou muitos membros da velha guarda do Terceiro Reich a se convencerem de que não eram culpados de mais nada, além de terem escolhido um momento muito inoportuno para suas decisões. No entanto, cerca de 3 décadas após a derrota, o avanço do debate histórico e o milagre econômico da Alemanha ajudaram a maioria dos alemães a aceitar o passado de sua nação. Nenhum outro país com um legado tão doloroso fez tanto para enfrentar sua história. O governo de Bonn manteve-se vigilante para evitar que o nazismo ou seus líderes encontrassem refúgio em alguma parte do país. Enquanto isso, o cadáver de Hitler permaneceu oculto atrás da cortina de ferro por muito tempo após a campanha de desinformação stalinista, que sugeria que ele poderia ter escapado para a zona ocidental no final da guerra. Em 1970, o Kremlin finalmente decidiu se desfazer do cadáver de Hitler em um ato de total sigilo.